Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que o Espírito Santo ilumine essa nossa conversa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como eu já havia prometido para algumas pessoas, esse é um assunto que já tem me incomodado há algum tempo. Recentemente, com esse rapaz que é próximo da gente, que acompanha o meu canal, já deve conhecer ele, chegou até a mim um vídeo dele falando que ele se converteu ao sedvacantismo. Então eu não poderia deixar de aproveitar essa infortuita oportunidade de falar sobre esse assunto, que já era um assunto que eu gostaria de falar. O Kogos é um rapaz que eu admiro bastante pela sua coragem, pela memória, pela capacidade de conhecimento que ele tem. É impressionante como ele cita os santos. Infelizmente, nesse assunto, eu acho que ele está completamente equivocado. Esse é um assunto, essa conversão sobre sedvacantismo, sedvacantismo em geral, é um assunto bem complicado e eu pretendo abordar ela em partes. A razão pela qual existe muito legalismo nesse assunto, e eu não quero abordar nesse momento o legalismo. Eu acho que não é interessante para a maior parte das pessoas esses detalhes. Tem alguns que não vão se convencer nem um pouco com o que eu vou dizer nesse vídeo, e vão precisar ter detalhes do legalismo. Então vou deixar isso separado para um outro momento. Não vou abordar esses. Mas eu vou falar de um ponto de vista muito mais geral, que no meu ponto de vista é mais que suficiente para demonstrar o erro de pensamento desses grupos em geral. Tá? Então o que eu quero pedir para vocês é que, uma vez em posse desse entendimento, tomem muito cuidado quando escutam desses grupos outras coisas desse mesmo sentido. Tenham em mente isso que eu vou explicar nesse vídeo. E compartilhem com os amigos de vocês, ajuda muito essas pessoas que estão na dúvida ou que estão convencidas que o sedvacantismo está certo. Né? Tem certos grupos aí que parecem mais santos do que todos os outros, né? Como eu disse, são assuntos que eu quero abordar em mais detalhe, mas não tem problema eu já citar o número desses grupos que vocês tenham atenção. Eu ouvi indivíduos do FSSPX, eu acho que é assim que chama no Brasil, falarem sobre sedvacantismo. Eu vi canais que publicam esse tipo de conteúdo associado com esse grupo da igreja, que é teoricamente da igreja. Eu vi debates entre representantes desse grupo, defendendo que eles não são sedvacantistas, que eles não são cismáticos, inclusive, né? o que é uma coisa muito interessante, porque o tipo de argumento que eles usam para dizer que eles não são cismáticos é que não há uma definição legal promulgada pelo Papa para dizer que eles são cismáticos, né? Mas vê se isso tem cabimento. Não faz o menor sentido eu esperar que haja uma definição legal promulgada pelo Papa para que me torne cismático. Na verdade, são as minhas ações, e mais ou menos nesse sentido que correu o debate. Se vocês têm interesse, eu comento esse debate que aconteceu, já que ele aconteceu em inglês, muita gente não tem acesso por conta disso. Posso trazer os meus comentários a respeito desse assunto também, assim como os demais que eu vou falar sobre sedvacantismo eventualmente. Tá? A parte mais legalista. Se tiverem comentários para falar sobre legalismo, eu não vou debater em comentários, mas se quiserem pedir que eu comente sobre alguns assuntos nesse sentido, botem aí e eu vou tentar abordar da maneira com que é possível. Então, com esse pequeno, imenso prefácio, vamos tentar entrar no assunto. Então, Paulo Kogo se converteu ao sedvacantismo. Olha que interessante. Conversão, entenda a profundidade dessa afirmação. Conversão é um termo cristão, né? Que significa o quê? Mudar de caminho. Estava andando numa direção e eu encontrei que essa direção estava errada. Eu troquei de direção e agora estou indo numa outra direção.
Então, por isso que a gente diz que a gente se converte ao cristianismo. E a gente não se converte a mais nada. Por que que nós não nos convertemos a mais nada, a não ser ao cristianismo? Porque o cristão acredita que o Cristo é o caminho, que o Cristo é a porta estreita para se chegar ao Pai. Se existe outro caminho, esse caminho não é Cristo. Esse caminho não é cristão, esse caminho não é verdadeiro, não pode ser. Não tem como uma pessoa estar no cristianismo, se converter e permanecer no cristianismo. Se ela está no cristianismo e se converteu, ela foi para outra coisa. Mas, como eu disse, eu não vou entrar nos detalhes dessas... porque o Papa é herege, porque o Papa é isso. A gente fala isso em outro momento. Vamos pensar na proposta primeiro, né? Nessa ideia de que existe um Papa herege, de que existe que o Papa Francisco foi eleito por no Vaticano II, o Papa da época era um maçom. O que tem que acontecer para isso ser verdade? Bom, tem que acontecer que a igreja já teria que estar tomada por pessoas que não fazem distinção, né? A ideia de que a igreja como um todo tivesse a postura de permitir esse tipo de coisa, quer dizer que a promessa de Cristo já falhou. A promessa de Cristo sobre Pedro de que a igreja prevaleceria já não é mais verdadeira. Então há uma descrença aí já no próprio Cristo. Talvez não seja evidente para quem acredita nisso, mas se vocês estão pensando ou questionando esse tipo de posição, fica evidente, pense nisso, porque não se pode ter uma descrença no Cristo, né? Questionar as decisões da igreja em geral é questionar a própria promessa. E questionar a promessa acaba uma descrença daquilo que foi prometido e por quem prometeu, que nós sabemos não pode errar. É engraçado pensar um pouco nessa situação toda, né? Tu vai ter o Michael Lofton do Reason and Theology, um canal muito bom, se vocês quiserem seguir, é bem interessante. É um ex-protestante que passou por ortodoxia e acabou se tornando católico. Ele fala sobre alguns assuntos e ele é meio comediante, fez uma sketch. Imagina o sede vacantista conversando com o católico. Tu tem que resistir esse papa herege, tu não pode aceitar as coisas que ele está falando. Aí vira pro lado aí o irmão protestante. Irmão protestante, tu tem que aceitar o papa porque o protestantismo está errado. Como faz isso? Né? Como é que tu nega a igreja e depois quer convencer os outros que a igreja está certa? Porque não existe o Papa no vácuo. O Papa existe dentro da igreja. E quem que eu acredito? Né? Eu acredito no cara na internet que colocou alguma coisa, que disse lá, o Papa é herege, o Papa falou não sei o quê, o Papa fez não sei aonde. Olha, eu tô cansado de ver gente que fala coisa do Papa e tu vai ver o que o Papa falou, é outra coisa. Os incautos é que escutam uma coisa e acreditam. Não vão lá confirmar, primeiro, se aquilo é verdade, ou desconfiar que aquilo é mentira por confiar, por confiar na igreja, antes de mais nada. Né? O cristão sempre vai confiar na igreja porque sabe a procedência da igreja. Sabe de onde veio, sabe por que acredita na igreja, sabe por que acredita em Cristo. Então ele primeiro vai desconfiar quando alguém fala mal do Papa, vai dizer, não, o Papa fez isso. Como assim? O Papa vai fazer uma coisa dessa? É óbvio que não. É claro que com toda a propaganda que essa gente faz, o Papa fez isso, o Papa fez aquilo, o Papa fez não sei o que, aí a gente começa, mas será que o Papa é tão ruim assim? Mas de certa forma esse é o papel que essa gangue quer. Eles querem gerar essa desconfiança, né? Essa descrença na igreja. E é engraçado que eles acusam a igreja de ser modernista. Vê se esse não é um movimento modernista. Né? Vejo que parece que tem uma correlação muito em ler bula papal, né? Entre esses grupos. Né? O cara vai lá, porque o Papa falou tal coisa na bula papal. Mas quem é que interpreta a bula papal hoje em dia? Quem é que tem competência para fazer isso? Não é qualquer Zé que vai lá pegar o catecismo, que tá aqui, deixa eu pegar ele aqui, que Zé que tem, consegue ler isso aqui tudo.
Isso aqui é muito grosso. O cara não entende metade. Demora muito tempo. Nem lê um livro. Mas vê um vídeo lá e acredita. Sabe? Mas aí vai ler bula. Vai ler bula. Não lê isso ali. Não vai na igreja. Não comunga. Não fez o catecismo direito. Mas lê a bula. Ah, aqui ó, na bula tá dizendo tal coisa. Mas não entende. Não entende o que está escrito, o que aquilo quer dizer. É difícil de entender. Às vezes vai ter um termo lá que tem milênios de história. Que tu precisa entender a história da igreja. E o cara não consegue chegar a essa conclusão sozinho. Eu vi recentemente um vídeo de um conhecido aí que fala mal da igreja, que já é até faleceu recentemente. Ele disse que o Papa... Eu não vou me lembrar qual Papa é o nome dele, mas é o sexto. No Vaticano II, disse que é aqui no concílio que a igreja, a religião do Deus que se fez homem encontra a religião do homem que se fez Deus. Olha só que coisa horrível. Como é que ele disse uma coisa assim? Eu escutei uma coisa assim. Como assim? Eu consigo imaginar de uma forma que isso aí esteja certo. Mas como assim? O que foi dito de fato? Eu fui lá no texto do Vaticano, e da bula, do registro, e ele está dizendo que existe um movimento humanista na Terra, e esse movimento humanista quer fazer homem Deus. Vê que tem uma diferença enorme em dizer que é a religião do homem que se fez Deus e do Deus que se fez homem que se encontram. Não, é a religião do homem, do Deus que se fez homem, que entra em conflito, em combate aqui, né? Porque o humanismo exigiu esse movimento da igreja, de forma, quase com o formato de um embate, né? E que, portanto, encontra de certa forma essa religião, porque se torna uma religião essa ideia de que o homem pode ser Deus. Então, e é um filósofo, o cara que entende tudo, que leu tudo. Olha, ou entende muito bem e é desonesto, ou não entende nada. Mas enfim, alguns dizem que a igreja não promulga, e não está no catecismo mesmo isso, que um concílio é infalível, porque conta com o movimento do Espírito Santo. Isso é verdade, isso não está no catecismo que o concílio é infalível. Nós acreditamos que os movimentos da igreja são através do Espírito Santo. E isso nós sabemos, mas nós não sabemos exatamente quais desses movimentos da igreja são perfeitos. Nós sabemos que tudo aquilo que depende do Espírito Santo é perfeito. E tudo aquilo que depende do homem pode vir a ser certo, pode vir a falhar. Então não há uma definição clara de que, pelo menos não no catecismo que eu tenho encontrado, posso estar errado quanto a isso, de que o conclave que elege o Papa é infalível. Mas me diga, qual é o problema disso? Qual é o problema de não ter escrito? De novo, esse tipo de problema que se levanta é um problema legalista. Não está escrito que é assim. Logo não é? Logo não é o caso? Só porque nunca ninguém afirmou que é infalível, quer dizer que é falível? Quer dizer que esse tipo de coisa tem problema? Se a gente pegar, por exemplo, o número de papas que tiveram problema na igreja, são minoria. É uma dúzia? Meia dúzia? Eu não sei dizer quantos foram papas foram ruins. Ou nem foram papas. De 200, a história da igreja tem mais de 200 papas. Muitos deles são santos. Tem mais santo papa do que papa com problema. Porque como é que eu vou desconfiar de uma estrutura dessas a esse ponto? Ser tão desconfiado assim? Se eu desconfio tanto dessa estrutura, que é a estrutura criada por Cristo, em quem eu vou confiar? No que eu vou confiar? No cara da internet.
no tititi, que não sei quem disse. Eu vou ler para vocês um pedacinho aqui, e eu vou ler, na verdade, 2 pedacinhos, porque eu sei que muitos não conhecem. Então convém de conhecer primeiro a importância de quem é. Este livrinho de Santo Inácio de Antioquia, são as cartas, ele não escreveu muito, dá para ver que é um livrinho bem pequeno, mas a importância do escrito dele é muito grande. Ele é um escritor, um discípulo de São João, se eu não me engano, o apóstolo, e ele viveu no 1º século. Então, pelo que eu me recordo, ele não chegou a conhecer Cristo pessoalmente, se é que eu entendi correto, mas o contato dele com a igreja primitiva é muito grande. Vê que ele viveu antes mesmo dos evangelhos terem sido escritos. Ele morreu em 108, se eu não me engano, e viveu a partir de 40, se eu não me engano, chutando. Podem checar aí, conseguem informações fáceis. Então vou ler aqui que ele escreveu numa das cartas, quando ele estava preso aos romanos. Ele estava se encaminhando para sua morte, né? Porque os cristãos naquela época eram perseguidos. Então, num dos trechos aqui da carta aos romanos, ele deixou escrito o seguinte: Suplico-vos, não transformeis em benevolência inoportuna para mim. Deixai-me ser comida para as feras, pelas quais me é possível encontrar Deus. Sou trigo de Deus e sou moído pelos dentes das feras, para encontrar-me como pão puro de Cristo. Acariciai antes as feras, para que se tornem meu túmulo, e não deixem sobrar nada de meu corpo, para que na minha morte não me torne peso para ninguém. Então, de fato, serei discípulo de Jesus Cristo, quando o mundo nem mais vir meu corpo. Implorai a Cristo em meu favor, para que por estes instrumentos me faça vítima de Deus. Não é como Pedro e Paulo que vos ordeno, eles eram apóstolos, eu um condenado, aqueles livres e eu até agora escravo. Mas, quando tiver padecido, tornar-me-ei alforriado de Jesus Cristo e ressuscitarei nele, livre, agora preso, aprendo a nada desejar. Ou seja, até nos últimos da morte dele, ele estava aprendendo, né? Ver como o caminho de um santo mártir que morreu por não negar Cristo e que nos deixa então esse grande legado, né? Sendo um pai da igreja, uma das grandes pessoas que constrói essa estrutura, que hoje falamos daqueles que negam, obviamente indiretamente, né? Não é a intenção deles, mas vê como é a consequência. Então ele de fato virou mártir, de fato foi jogado aos leões. Assim que termina a história. Então vou ler de uma carta anterior dele, um trecho dado o contexto, a carta aos Australianos, parágrafo 7, segundo versículo. Quem se encontra no interior do santuário é puro. Quem se encontra fora do santuário não é puro. Isto é, quem pratica alguma coisa sem bispo, presbítero e o diácono não é puro em sua consciência. Qual a importância disso? Bom, se nós pegarmos os nossos irmãos protestantes, a importância é imensa, né? É evidente, é bem claro aqui, né? Eles não têm bispo, presbítero e diácono, eles não têm a estrutura, né? E bispo aqui se entende principalmente a sucessão apostólica, né? Principalmente isso. Então, é daqui que parte esse entendimento, que fica claro, indubitável, que os protestantes estão em algum erro, né, por faltar com essa estrutura, né, pelas palavras do próprio Santo Inácio de Antioquia, não são puros em sua consciência, né, porque não fazem as coisas de acordo com o bispo, o presbítero e o diácono. Vamos tentar fazer uma associação disso. Imagina eu viver na casa do meu pai
e não fazer as coisas de acordo como o meu pai gosta, ou como meu pai quer. Eu ser um rebelde, né? Eu sendo um rebelde, e esse é um assunto que a gente tem que voltar a tratar mesmo, rebeldia. Eu sendo um rebelde, é muito parecido, né? Vê só como é parecido. Eu sendo um rebelde na casa do meu pai, eu posso ficar tranquilo de consciência? Não. Meu pai me dá de comer, me dá de dormir, me sustenta, me manteve vivo até agora e eu tô aqui me rebelando contra ele. Não faz sentido? Como pode que eu me rebelo dessa forma? E muitos desses se rebelam, assim, muitos jovens que vêm conversar, tentar defender esse tal do sede-vacantismo, dizer que o Papa não é Papa, não vão na igreja. Não sabe quem é o próprio padre. Não sabe nem qual é a própria paróquia. Mas estão convencidos de que sabem que esse é o caminho certo, que o caminho certo é negar toda a igreja. Você não tem pai. Já negou, está negando toda a estrutura. Isso é um problema muito grande. Né? E quando eu olho para o meu bispo, para o meu padre, para o meu diácono, né, para a estrutura da igreja, eu não vejo o meu padre tentando me convencer que eu deveria negar o Papa. Pelo contrário. Todo domingo na igreja a gente reza pro Papa. Todo domingo. Se a gente não vai na igreja... Oh, como? Olha, e outra coisa. Se vai na igreja todo domingo, reza todo domingo pro Papa, não acredita no que reza? Porque olha a quantidade de missa que a gente faz. Pedindo que o Papa seja guiado. Para que ele guie, então, o povo de Cristo. Quer dizer, a missa não vale nada, então, porque a gente está rezando lá e o Papa continua fazendo coisa errada. Quer dizer, Deus não está nem aí porque a gente está falando e deixa o Papa fazer escândalo. Não é assim que funciona. Me parece que essa gente não confia na missa, não confia na própria igreja, né? Não, vê que é um ou outro, não é um monte de gente que está dizendo isso. Mas tem um... Sim, e eles são como os rebeldes são. O que eles são? Estão preocupados lá em cuidar da caridade lá, trabalhar todo dia. Não, estão lá na internet dizendo, é isso, porque o Papa não sei o quê, porque... E todo dia postando vídeo falando mal do Papa. Todo dia, porque o Papa isso, porque não sei quem disse, porque o bispo tal. Quantos bispos tem falando mal do Papa? 1, 2... Não, ele tem bastante gente, assim, solta, postando vídeo sobre esse tipo de coisa. Mas tem muito mais gente postando vídeo na internet falando contra essa gente. É claro que às vezes a gente tem um enviesamento e procura ver aquilo que nos agrada. E às vezes aquilo que nos agrada é aquilo que é rebelde, né? Infelizmente. Isso faz parte de uma fase da vida da gente que a gente tem que deixar de lado, que a gente tem que superar, né? Que a gente tem que passar adiante. A gente tem que entender que aquela coisa de ser o filho pródigo, né? Que pegou o dinheiro todo do pai e foi gastar na rua. A gente tem que chegar num momento que a gente se dá conta que a gente está no lugar errado e voltar para casa. Né? A gente tem que abandonar esse caminho torto e voltar para o caminho reto. Se arrepender desse caminho e aí se converter. Aí há a conversão, né? A gente está no caminho errado e volta para o caminho certo. Volta para casa. Por fim, o que eu quero dizer no geral é isso. Como pode a Igreja Católica, que a Igreja Católica não vai errar sozinha, não é um Papa que está errado. O Papa não existe um Papa na Igreja Católica no vácuo, né? Existe toda a Igreja Católica. Existem todos os bispos, todos os arcebispos, todos os cardeais. E todos eles falharam. Não foi esse Papa que falhou. Todos eles falharam. Mas eles falharam já quando elegeram o Papa tal. Ok.
Na eleição do Papa tal, então, todos eles falharam. Todos eles. Já não tinha Espírito Santo. Mas não é isso que a gente vê. É isso que a gente vê. Não é isso que eu vejo. Eu não vejo a igreja totalmente perdida. Eu vejo uma igreja que tem coesão. Uma igreja que defende a mesma coisa que sempre defendeu. Uma igreja que tem a mesma unidade. Não condiz com a realidade. Bom, enfim, esse é o ponto que eu queria fazer, um ponto mais geral, observando a natureza da igreja e observando a imprudência, né, daqueles que acreditam nesse tipo de coisa sem observar as consequências, sem observar o contexto todo, sem se dar conta o quão grave é isso que estão dizendo e como isso é impossível, dada a natureza da igreja. Né, que para se ter uma coisa desse nível errado, teria que estar tudo errado, e a gente não vê tudo errado. E daí, como o Lewis diz, né, cortar este galho é cortar o galho que tu mesmo está sentado em cima, é negar a própria igreja, então tu já não está mais na igreja, então não tem mais igreja. Então tu é cismático, ou tu tá no protestantismo, ou é um outro negócio, tu não é mais católico, tu é outra coisa, tu tá em outro lugar. Não existe a igreja católica sem o Papa. Ok? Então deixem aí nos comentários, compartilhe com quem está com dificuldade nesse assunto. Talvez ajude, talvez não ajude. Rezemos para os que os que não tiverem ajuda através desse vídeo, pelo menos a gente reza para eles e talvez através da oração isso se resolva, né? Pela nossa vontade às vezes não acontece, mas pela vontade de Deus tudo é possível. E deixem aí nos comentários os assuntos, os detalhes que vocês gostariam de tratar, a parte legalista eu vou dar uma estudada ainda, porque cada argumento tem que ser observado individualmente. Né? Tem alguns que eu já gostaria de falar, por exemplo, esses que eu comentei en passant aí, talvez eu faça um vídeo para comentar, se tiver interesse, se não tiver interesse também não faço. Mas esse aí. Não esquece de dar um joinha, deixar um comentário, então até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.